Imagine só, na antiguidade, você poderia adorar Júpiter, Axé ou qualquer outra divindade que lhe apetecesse. Mas como foi que a simples dúvida se transformou em algo tão perigoso? Quando a religião virou ferramenta de poder político, o ceticismo deixou de ser um mero exercício intelectual para se tornar uma ameaça real. Será que a desconfiança nos deuses sempre foi uma força capaz de abalar estruturas, ou era apenas um passatempo filosófico sem maiores consequências? Hoje vamos desvendar como o ateísmo já existia muito antes do que você imagina, e por que essa história é muito mais complexa do que parece. Desde cedo nos ensinam que o ateísmo é uma invenção moderna, fruto do iluminismo, da ciência e do Estado laico. Seus defensores o veem como o triunfo da razão sobre a superstição, e seus críticos, como um sintoma de decadência moral. Mas a verdade é que a rejeição ao sobrenatural é tão antiga quanto a própria fé. Já no século IV a.C., Platão descrevia o cético como alguém doente, uma praga que sempre existiu. E ele não estava errado, em todas as épocas e culturas, houve quem questionasse os deuses. O problema não é a religião em si, afinal, ela sempre fez parte da experiência humana, mas a ideia de que a crença é o estado natural do ser humano, enquanto a dúvida seria uma anomalia. Essa visão distorcida, típica do Ocidente pós-iluminista, pinta o mundo pré-moderno como um lugar onde todos acreditavam cegamente, como se o ceticismo fosse uma exclusividade dos intelectuais europeus do século XX. Nada mais falso. Hoje, muitos insistem que a religião é inata, quase um instinto biológico. Falam em neuroteologia, em áreas do cérebro programadas para a espiritualidade, ou até em vantagens evolutivas da fé. Mas as evidências mostram outra coisa: o ateísmo não é privilégio do Ocidente. Em países como Afeganistão, Irã, Mauritânia e Arábia Saudita, onde a apostasia é punida com a morte, o simples fato de perseguir descrentes prova que eles existem, e em números que assustam os regimes teocráticos. Antropólogos como Edward Evans Pritchard, que estudou tribos no Congo no início do século XX, descobriram que o ceticismo era mais comum do que se imagina. Um de seus entrevistados, por exemplo, via os feiticeiros locais como charlatães. E não era um caso isolado. Em qualquer cultura, em qualquer época, sempre houve quem duvidasse das narrativas sagradas. Afinal, questionar é humano. Agora, pense na Grécia Antiga. Quando lemos sobre suas guerras, sua filosofia ou seu teatro, esquecemos que, no dia a dia, as pessoas iam aos festivais de Dionísio não por devoção às tragédias, mas pelo mesmo motivo que hoje frequentamos shows, palestras ou aulas de yoga com filhotes, para socializar, se divertir, estar por dentro. Os atenienses não enchiam os anfiteatros por amor à arte, mas porque era o lugar para ser visto, fazer contatos e, quem sabe, rir de uma comédia ácida. Soa familiar? Troque o mármore por um aplicativo de eventos, e você tem a mesma dinâmica, pessoas buscando conexão, entretenimento e um senso de pertencimento. E é aqui que a história se repete. Seja em um festival grego ou em um aplicativo moderno, o que nos move é a mesma necessidade: compartilhar experiências, aliviar o estresse e encontrar nossa tribo. A diferença é que, hoje, você pode filtrar por interesses, idade ou objetivos, sem algoritmos misteriosos, apenas com opções claras. Quer conhecer gente nova? Vá a um evento. Prefere companhia para uma atividade? Escolha e participe. Tudo em um só lugar, sem complicações. Mas voltemos ao passado. Falar sobre ateísmo na antiguidade é um desafio, porque as provas são escassas e muitas vezes indiretas. Não encontraremos céticos nos textos de Ugarit nem nas páginas da Bíblia. A maioria dos registrados pertencia à elite greco-romana, mas mesmo eles são frequentemente apagados da história ou reduzidos a notas de rodapé. Os relatos sobre a religião antiga quase sempre foram escritos por crentes, criando a ilusão de um sistema harmonioso, sem conflitos. Uma mentira conveniente. Por que a história foi escrita assim? Por que a dúvida foi sistematicamente silenciada? Em torno de 300 a.C., no santuário de Asclépio, deus da medicina, um homem paralítico chegou em busca de cura. Enquanto outros registravam milagres, ele zombou das histórias de curas divinas. Durante o ritual de incubação, dormir no templo para receber a visita do deus, Asclépio apareceu em seus sonhos, curou suas pernas, mas o amaldiçoou, por não acreditar no que é possível. Seu nome será Apis, o incrédulo. Esse relato não é apenas um caso de intervenção divina, mas uma prova de que o ceticismo era vivo e presente até entre os gregos comuns.
A lição é clara: a desconfiança nos deuses sempre existiu, em todas as classes e culturas. Não foi a ciência que inventou a dúvida, ela apenas lhe deu novas ferramentas. E se hoje você pode questionar livremente, ou quase, é porque outros, antes de você, ousaram fazer o mesmo, mesmo quando isso custava a vida. Então, da próxima vez que alguém disser que o ateísmo é contra a natureza humana, lembre-se, a história prova justamente o contrário. A fé pode ser universal, mas a dúvida é igualmente humana, e muito mais antiga do que imaginamos. Imagine agora um território onde a terra parece ter sido esculpida pelos deuses não por capricho, mas por design. Um lugar onde montanhas abruptas ergueram-se como muralhas naturais, cortando vales em labirintos de pedra, e onde o mar, em vez de limite, tornou-se o grande caminho. Essa é a Grécia Antiga, ou Helais, como seus habitantes a chamavam desde tempos imemoriais. Um pedaço de terra que, à primeira vista, desafia a lógica da unidade, um arquipélago de ilhas espalhadas como fragmentos de um espelho quebrado, uma península cortada por golfo após golfo, e um interior dominado por picos intransponíveis que transformavam qualquer viagem por terra em uma prova de resistência. Não foi à toa que os persas, com seu exército imenso, encontraram na estreita passagem das Termópilas não apenas um gargalo geográfico, mas um símbolo. Ali, entre o mar e a montanha, 300 espartanos e seus aliados tebanos provaram que, quando a necessidade aperta, até os números podem se curvar diante da estratégia e da teimosia. Esse episódio, mais do que uma batalha, foi um aviso: a Grécia não seria conquistada por quem subestimasse suas barreiras naturais. E se a terra era hostil, o mar oferecia uma saída. Já no segundo milênio antes de Cristo, os minoicos, senhores de Creta, compreenderam isso. Suas embarcações sulcavam as águas em direção ao Oriente Próximo e ao Egito, trazendo consigo não apenas mercadorias, mas algo muito mais valioso: a escrita. Sim, os mesmos símbolos que hoje deciframos em tabuinhas de argila foram, em sua origem, instrumentos de poder e de conexão. Mas a história, como sabe quem a estuda, adora ironias. A civilização que floresceu em palácios como nossos foi varrida do mapa em questão de décadas, soterrada pela fúria de um vulcão na ilha de Thera, hoje Santorini. No seu lugar, surgiram os aqueus, vindos do continente. Eles não apenas herdaram o legado marítimo dos minoicos como o levaram adiante, seus navios, agora, não serviam só ao comércio, mas à guerra. E não era exagero. Registros hititas do século XIV a.C. mencionam os reis da terra de Aiava, um nome que soa estranhamente familiar aos que conhecem a Ilíada. Seriam esses aqueus os mesmos povos do mar que, segundo os egípcios, assolaram as costas da Palestina por volta de 1200 a.C.? A coincidência é tentadora. O certo é que, pouco depois, sua própria cultura desabou. Veio então o que os historiadores chamam de a Idade das Trevas, a escrita foi esquecida, os palácios viraram ruínas, e o poder se fragmentou nas mãos de chefes locais. Mas a Grécia, como um fênix, renasceu das cinzas. Por volta do século VIII a.C., o comércio marítimo voltou a florescer, e com ele, uma era de transformação sem precedentes, o período arcaico. De repente, as cidades cresceram, a riqueza se multiplicou, e, pasme, os gregos reinventaram a escrita, desta vez adaptando o alfabeto dos fenícios. Não bastasse isso, roubaram, ou melhor, emprestaram, a arquitetura e a arte dos vizinhos, fundindo tudo em algo novo. E foi nesse caldeirão de influências que nasceu a invenção mais revolucionária da Grécia, a polis, a cidade-estado. Imagine um organismo vivo, delimitado por muralhas, com seu coração no Acrópole, a cidadela sagrada, seus templos de mármore erguidos em honra aos deuses, e suas agoras, praças onde se decidia desde o preço do trigo até o destino de uma guerra. Cada polis era um mundo à parte. Havia cerca de 1.200 delas espalhadas pelo território grego, e nenhuma se curvava a uma autoridade central. Esparta e Atenas, Tebas e Corinto, cada uma com suas leis, seus cultos, suas rivalidades. A ideia de uma Grécia unida era tão abstrata que, quando Heródoto registrou a recusa de Atenas em se aliar aos persas contra seus compatriotas, o argumento foi revelador: somos todos gregos, mesma sangue, mesma língua, mesmos templos e rituais. Note bem, não falavam de um país, mas de uma identidade cultural frágil, tecida por fios como os Jogos Olímpicos, o oráculo de Delfos e os versos de Homero e Hesíodo. Até mesmo a língua refletia essa fragmentação. Enquanto os lesbianos, sim,
os habitantes de Lesbos e os colonos da Anatólia falavam o dialeto eólico, os espartanos e os atenienses usavam o dórico e o jônico, respectivamente. E foi neste último, o jônico, que Homero imortalizou seus heróis, provando que, mesmo divididos, os gregos tinham uma voz em comum. Se a geografia os separava, a religião os unia, ou pelo menos tentava. Mas aqui também não havia uniformidade. Ao contrário das religiões monoteístas, que exigem fé em um único Deus e em dogmas inquestionáveis, o politeísmo grego era um mosaico de crenças locais, adaptáveis, quase democráticas. Não existia um livro sagrado a nenhum centro espiritual único como Jerusalém ou Meca. Delfos, Olímpia, Delos, esses eram pontos de referência, mas cada cidade, cada aldeia, cada família tinha seus próprios deuses, seus rituais, suas interpretações. Os 12 olimpianos, Zeus, Hera, Atena e companhia, eram apenas a ponta do iceberg. Ao lado deles, conviviam divindades da natureza, as ninfas, o fauno Pan, heróis deificados, como Heracles, forças primitivas, Gaia, a terra, Lhesha, o lar, e até deuses importados, como a egípcia Ísis ou a trácia Bendis. E aqui está o detalhe mais fascinante: os deuses gregos não eram universais. A mesma divindade podia ter nomes, atributos e cultos radicalmente diferentes dependendo do lugar. Apolo, por exemplo, era Pítios em Delfos, Sminteu em Troia, Maxítios em outra região, e às vezes seus epítetos eram tão obscuros que nem os próprios gregos os entendiam. Zeus, em Olímpia, era chamado Apomios, o que afasta as moscas, enquanto em Arcádia era Licaios, o deus lobo, título que mais tarde batizaria o Liceu de Aristóteles. Cada versão do mesmo deus tinha seus próprios sacerdotes, seus rituais, suas proibições. Em Brauron, perto de Atenas, jovens moças dançavam como ursas em honra a Ártemis, e em Éfeso, a mesma deusa era adorada como uma figura de múltiplos seios, símbolo de fertilidade. Essa flexibilidade tinha um efeito colateral surpreendente: a religião grega não controlava a moral. Os sacerdotes não eram guardiões da ortodoxia, mas funcionários públicos, muitas vezes escolhidos por sorteio ou nomeados pelo Estado. Sófocles, o grande trágico, foi sacerdote do herói Aminos e do deus Asclépio, sem que isso o impedisse de ser estrategista militar ou político. Em Atenas, o conselho da cidade discutia separadamente assuntos sagrados, como sacrifícios, e seculares, como impostos, e o dinheiro público era dividido entre despesas religiosas e civis. Até a justiça era laica, os juízes julgaram em nome da polis, não dos deuses, e suas decisões não precisavam invocar a vontade divina. Esse distanciamento entre o sagrado e o profano criou um ambiente único. O ateísmo, na Grécia, não era heresia. Não havia um dogma para ser violado, nenhum clero para excomungar os descrentes. Questionar os deuses poderia ser mal visto, afinal, eles eram parte da identidade cívica, mas não era crime. Em uma sociedade onde até os filósofos como Protágoras podiam declarar que é sobre os deuses, não tenho como saber se existem ou não, a dúvida não apenas era tolerada como faziam parte do debate. Compare isso com as religiões do livro: judaísmo, cristianismo, islamismo, onde a palavra escrita de Deus é lei imutável, e desafiá-la é desafiar a própria ordem cósmica. Os egípcios já entendiam o poder da escrita sagrada. Para eles, o deus Tot havia inventado os hieróglifos, e os textos religiosos eram tão carregados de magia que danificá-los era um sacrilégio. Uma história do século II a.C., o conto do mago Setna, narra como um livro de feitiços poderia conceder poderes sobrenaturais a quem o possuísse, desde que não fosse profanado. Essa ideia de que o divino está fixado em palavras, intocável e eterno, é a base da ortodoxia monoteísta. Mas para os gregos, a religião era fluida, negociável, quase humana. E foi essa humanidade, com suas contradições, sua falta de um centro único, sua abertura ao questionamento, que permitiu o florescimento de algo ainda mais extraordinário, a filosofia. Mas essa, já é outra história. A busca pelo livro de Tot, essa fonte suprema de poder mágico, revela uma crença ancestral que transcende culturas, a ideia de que a escrita carrega em si uma força sagrada. Não por acaso, essa mesma noção moldou o nascimento da Bíblia hebraica. Desde tempos imemoriais, o hebraico era tido como língua divina, e seu alfabeto, um instrumento de poder. Os rolos da Torá não eram meros objetos, eram relíquias capazes de curar, portadoras da palavra de Deus. Essa visão judaica do livro como recipiente do sagrado tornou-se o alicerce das escrituras cristãs e do Alcorão muçulmano.
Até o imperador romano Justiniano, no século VI, decretou que os processos judiciais deveriam ter ao lado dos juízes um exemplar das Sagradas Escrituras, tão grande era seu peso simbólico. Para os gregos, porém, a ideia de um texto sagrado era estranha. Eles chamavam os sistemas de escrita egípcios de hieroglificar sinais sagrados, marcando assim a distância entre sua própria literatura e aquelas tradições onde a palavra escrita era monopólio dos deuses ou das elites. Embora alguns cultos mistéricos, como os de Dioniso, usassem inscrições ritualísticas, como as tabelinhas de osso encontradas na colônia grega de Olbia, às margens do Mar Negro, ou as lâminas de ouro da Grécia continental, os gregos nunca atribuíram à escrita um caráter divino. Para eles, escrever não era um dom sagrado, como no Egito, nem um privilégio de poucos, como entre os judeus. Qualquer um que dominasse a técnica e pudesse pagar pelo papiro ou pelo pergaminho tinha acesso a ela. Em vez de livros santos, os gregos tinham a Ilíada e a Odisseia, os poemas épicos de Homero, e os trabalhos de Hesíodo, obras compostas ainda no século VIII a.C. que se tornaram o cimento cultural de toda a Hélade. Essas narrativas, repletas de heróis, guerras e deuses caprichosos, eram tão onipresentes na Grécia antiga quanto a Bíblia seria na Europa medieval. Mas com uma diferença crucial, não eram textos teológicos nem litúrgicos. Não eram recitados por sacerdotes em templos, mas por rapsodos, poetas ambulantes que, embora invocassem a inspiração divina, buscavam antes de tudo encantar e entreter. Os deuses que povoavam esses versos indiferente à moralidade humana enquanto orquestrava o destino da guerra de Troia, Afrodite e Ares, flagrados em adultério e depois ridicularizados pelos outros olimpianos, não ofereciam um código ético coerente. Pelo contrário, sua ambiguidade era tão evidente que, já no século VI a.C., filósofos como Xenófanes de Cólofon denunciavam os poemas homéricos como projeções grotescas dos vícios humanos sobre o divino. Platão, no século IV a.C., chegou a propor a expulsão dos poetas de sua república ideal, argumentando que suas histórias corrompiam a juventude ao retratar deuses como seres mesquinhos e imorais. Outros pensadores, no entanto, preferiram reinterpretar Homero por meio da alegoria. Para Fagres de Régio, no século V a.C., as batalhas entre divindades simbolizavam o conflito dos elementos, água contra fogo, calor contra frio. Afrodite não era a deusa do amor, mas o desejo Hermes, a razão Ares, a estupidez Atena, o intelecto. Já o neoplatônico Porfírio, no século III d.C., levou essa abordagem ao extremo, transformou a Odisseia em um texto quase sagrado, uma alternativa grega às escrituras judaico-cristãs. Na cena em que Odisseu, adormecido, é transportado de volta a Ítaca enquanto seus bens são deixados em uma caverna de ninfas que tem duas entradas, uma para os deuses, outra para os mortais, Porfírio viu um símbolo do cosmos. A entrada humana representava o mundo material, a divina, o caminho oculto para o conhecimento superior, acessível apenas aos filósofos. Odisseu, que abandona suas riquezas para retornar como um mendigo, tornava-se assim a alegoria do sábio que renuncia aos bens terrenos em busca da verdade eterna. Mas essas leituras esotéricas permaneciam confinadas a um círculo restrito de intelectuais. Não havia entre os gregos uma casta sacerdotal com autoridade para ditar a interpretação correta de Homero ou Hesíodo. Os poemas eram patrimônio de todos e cada um podia extrair deles o que quisesse. Para a maioria, não se tratava de um manual religioso, mas de um repositório de lições práticas: não roube, não traia, seja hospitaleiro com estrangeiros, proteja os seus. Essa falta de dogma permitia até mesmo questionar a veracidade dos mitos. Xenófanes, sem cerimônia, descartava gigantes e centauros como invenções absurdas. Outros, como o historiador Hecateu de Mileto, século VI a.C., revisavam as narrativas com base na lógica. Se Hesíodo afirmava que um faraó egípcio teve 50 filhos, Hecateu respondia, secamente, que no máximo eram 20, apoiado apenas em seu senso crítico. Mais radical ainda foi Paléfato, pensador do século I a.C., que se dedicou a desmitificar os relatos épicos, oferecendo explicações racionais para o sobrenatural. Os centauros? Cavaleiros tão habilidosos que pareciam fundir-se com seus cavalos. A Guerra de Troia? Talvez nem sequer tenha ocorrido. Alguns narradores da era romana, aliás, chegavam a sugerir que os troianos haviam vencido os gregos, ou que Helena nunca deixou Esparta, e que os 10 anos de conflito foram uma farsa. Essas versões alternativas, embora muitas vezes recebidas com ceticismo ou ironia, jamais foram consideradas blasfêmias.
Afinal, para os gregos, os poemas não eram verdades reveladas, mas histórias abertas ao debate. Foi justamente essa liberdade de duvidar, reinterpretar e até ridicularizar os mitos que fertilizou o solo para o nascimento do pensamento racional. Sem o peso de um texto sagrado intocável, os gregos puderam investigar o mundo sem medo de heresias. Heráclito, Anaxágoras, Demócrito e tantos outros não hesitaram em desafiar as narrativas tradicionais, propondo explicações naturais para fenômenos antes atribuídos aos deuses. O resultado: a fundação da ciência, da filosofia e de uma cultura intelectual que, 2 milênios depois, ainda sustenta não apenas o Ocidente, mas o próprio conceito de civilização. Em suma, a Grécia Antiga não conheceu escrituras sagradas no sentido que damos a elas hoje, textos cuja autoridade fosse absoluta e indiscutível. Em seu lugar, havia uma mitologia viva, um emaranhado de histórias que se contavam e recontavam, adaptavam e contestavam. Histórias que, mais do que definir o que era ser grego, convidavam a questionar o que significava ser humano. E foi nesse espaço de dúvida, nesse vácuo de certezas dogmáticas, que o gênio helênico floresceu. Ao contrário dos textos religiosos das culturas monoteístas, os mitos gregos não estavam diretamente atrelados a liturgias ou rituais sagrados. A prática religiosa se manifestava em sacrifícios coletivos, festivais e cerimônias públicas, enquanto os mitos permaneciam como narrativas sobre deuses e heróis de um passado distante, veiculando valores culturais profundos, mas sem a rigidez de um dogma. Mas para que serviam, afinal, essas histórias? Em primeiro lugar, eles teciam laços de identidade. Todo grego, independente de sua cidade, reconhecia Ílis ou Heracles como figuras comuns, mas cada região podia ter suas próprias versões, adaptadas às suas realidades. Em Atenas, por exemplo, contava-se a lenda de Aglauro, filha de um rei que se atirou do Acrópole ao ver Eritônios, o estranho bebê com cauda de serpente. Essa história unia os atenienses, mas era praticamente desconhecida fora da cidade. Os mitos, assim, funcionavam como um mapa simbólico, universais em sua essência, mas locais em seus detalhes. Em segundo lugar, eles davam sentido ao mundo. Os chamados mitos etiológicos explicavam tradições e fenômenos naturais. O sacrifício de ossos e gordura aos deuses, por exemplo, tinha sua origem no mito de Prometeu, que, ao tentar enganar Zeus, acabou determinando que os humanos ficassem com a carne, a parte mais saborosa, enquanto os deuses recebiam o que não podia ser comido. Essas histórias diziam aos gregos: não fazemos isso por acaso. Há uma razão, uma história por trás. Mas sua função mais profunda era provocar reflexão. Mesmo em narrativas aparentemente simples, como a de Édipo, espreitavam questões filosóficas perturbadoras. O oráculo prediz que Édipo matará o pai e se casará com a mãe, e ele foge de Corinto, acreditando escapar do destino, mas acaba cometendo exatamente o que temia. A mensagem é clara: o homem não controla seu próprio caminho. Ou, como no mito de Salmoneu, que imitava Zeus com carruagens de bronze e tochas lançadas ao céu, desafiando a fronteira entre divino e humano. Zeus o destruiu com um raio, mas a própria ousadia de Salmoneu sugeria uma pergunta perigosa: se os homens podem imitar os deuses, até onde vai essa semelhança? E aqui está o cerne da questão: os deuses gregos não eram onipotentes. Sua autoridade era relativa, constantemente desafiada. Até Zeus, o rei do Olimpo, precisava lutar para manter seu poder contra titãs, contra outros deuses, e até contra mortais, como Diomedes, que na Ilíada fere Afrodite e Ares em batalha. Esses episódios mostravam aos gregos que o divino não era absoluto, que até os imortais estavam sujeitos a limites, a erros, a conflitos. E se os deuses não eram perfeitos, por que não questioná-los? A ausência de um texto sagrado imutável era, na verdade, uma liberdade disfarçada. Os mitos não eram intocáveis, podiam ser reinterpretados, criticados, até ridicularizados. Homero e Hesíodo não eram profetas, mas poetas, e seus versos não exigiam fé cega, mas debate. Essa flexibilidade permitia que os gregos usassem os mitos como ferramentas de pensamento, não como verdades inquestionáveis. Era nesse espaço de dúvida que a filosofia nasceria. Porque, afinal, a religião grega não era um sistema de crenças a ser internalizado, mas um conjunto de práticas públicas. Os sacrifícios não eram atos de devoção íntima, mas espetáculos comunitários, procissões, canções, a distribuição ritual da carne. Os sacerdotes não eram teólogos, mas organizadores, sua função se limitava a preparar os animais,
conduzir os rituais e garantir que as normas fossem seguidas. A espiritualidade, se é que podemos chamá-la assim, estava nos gestos, não nas doutrinas. Quando os gregos queriam entender o mundo, não olhavam para os altares, mas para a razão. A filosofia surgiu justamente desse vazio, sem dogmas para impor respostas, sem clero para censurar perguntas. Os primeiros filósofos, os pré-socráticos, eram homens que, no século VI a.C., começaram a buscar explicações na natureza, não nos mitos. Tales de Mileto, por exemplo, afirmava que a terra flutuava sobre a água, Anaximandro falava de um princípio infinito, Apeiron, Anaxímenes via no ar a origem de tudo. Suas teorias, ainda que ingênuas aos olhos modernos, representavam uma revolução. Pela primeira vez, o cosmos era explicado por leis, não por caprichos divinos. E mais, esses pensadores não rejeitavam o divino, mas o redefiniam. Para eles, o sagrado não estava em Zeus ou Apolo, mas na própria ordem do universo, um logos impessoal, uma inteligência cósmica que governava o movimento dos astros e as estações. Não eram deuses antropomórficos, mas uma força abstrata, quase materialista. O caminho para o naturalismo moderno começava ali, na ideia de que o mundo poderia ser compreendido sem recorrer a milagres. Essa liberdade intelectual não era acidental. Ela floresceu porque a Grécia não tinha uma ortodoxia religiosa a defender, nem um Estado teocrático a impor verdades. Pelo contrário, as cidades gregas, especialmente as da Jônia, como Mileto, onde Tales viveu, eram pontos de encontro entre culturas. Comerciantes, viajantes e sábios traziam conhecimentos do Egito, da Babilônia, da Pérsia. Foi nesse caldeirão de ideias que a filosofia nasceu, não como uma disciplina isolada, mas como um debate público, uma competição de ideias onde cada pensador buscava superar o anterior com argumentos mais ousados. Os pré-socráticos não eram eremitas, eram performers intelectuais. Suas teorias eram apresentadas em praça pública, desafiando a tradição e atraindo seguidores. Essa dinâmica de competição, quem explicaria melhor o mundo? Gerava um ciclo constante de inovação. E assim, sem perceber, os gregos estavam inventando algo radical, a ideia de que a verdade não era revelada, mas descoberta. Não por profetas, mas por homens que ousavam perguntar. Xenófanes, por exemplo, não apenas criticava Homero por retratar deuses cheios de defeitos humanos, ciúmes, raiva, trapaças, como ia além. Se os bois tivessem mãos e pudessem pintar, dizia ele, desenhariam deuses com forma de bois. Sua ironia cortante expunha um problema fundamental: as divindades eram projeções humanas. E se os deuses eram inventados, então a própria religião podia ser questionada. Era o início de uma jornada que levaria a Grécia e, mais tarde, o mundo a um lugar onde a razão, não a revelação, seria a bússola da verdade. E tudo começou porque, em vez de um livro sagrado, os gregos tinham histórias. Histórias que, justamente por não serem fixas, podiam ser recontadas, reinterpretadas, até destruídas. Era nesse espaço de incerteza que o pensamento livre encontrava seu terreno fértil. Porque, no fim das contas, a maior herança da Grécia não foram seus deuses, mas a coragem de duvidar deles. E se os deuses não passassem de um reflexo distorcido de nós mesmos? Xenófanes, o filósofo de Colofão, já o dizia com ironia cortante: se os cavalos tivessem mãos e pudessem pintar, seus deuses seriam cavalos. Para ele, os mitos não eram mais que fábulas ultrapassadas, e os oráculos, fraudes bem orquestradas. Seu Deus único, imóvel, eterno, não era um ser de paixões humanas, mas o próprio princípio ordenador do cosmos, não um Zeus caprichoso, mas a Fis, a natureza como razão universal. Em Eleia, no sul da Itália, Parmênides e Zenão levavam essa ideia às últimas consequências: o mundo não era um teatro de deuses, mas um sistema lógico onde apenas o ser uno, indestrutível, existia. Suas teorias, que mais tarde fascinariam Platão, já anunciavam algo revolucionário: a elevação do espírito sobre a matéria, uma semente que, séculos depois, floresceria no próprio cristianismo. Mas se Parmênides via o divino como uma abstração metafísica, outros foram ainda mais longe. Hipon de Samos, o primeiro ateu declarado da Grécia, não via alma nem deuses, apenas um cérebro que, ao deixar de funcionar, apodrecia como qualquer outro órgão. Para ele, a religião era uma ilusão coletiva, e os templos, monumentos à credulidade humana. Anaxágoras, por sua vez, introduziu-nos um intelecto cósmico que ordenava a matéria, mas mesmo essa ideia,
tão próxima de um Deus criador, lhe valeu acusações de impiedade por negar a divindade dos astros. Já Demócrito, o pai do atomismo, reduziu o universo a um jogo de átomos no vazio. Os deuses, se existissem, não passariam de aglomerados efêmeros, tão impotentes quanto os homens. Em sua visão, até a alma era feita de partículas e o acaso, não a providência, governava o mundo. Essas ideias não nasceram no vazio. O século V a.C. foi a Era de Ouro de Atenas, um momento em que a cidade, livre dos tiranos, ousou sonhar com uma democracia radical. Depois que Clístenes, em 508 a.C., redistribuíra o poder entre os cidadãos, Atenas tornou-se o farol do mundo antigo, um império de filósofos, poetas e estrategistas, onde o Partenon, com sua Atena de marfim e ouro, simbolizava tanto a devoção quanto o poderio humano. Lá, sob a égide de Péricles, reuniram-se mentes como Protágoras, que declarou o homem como medida de todas as coisas, e Górgias, cujo cinismo desmontava a moral tradicional com uma pergunta simples: se os deuses existem, por que o mundo é tão injusto? Os teatros lotavam-se para ver Ésquilo, Sófocles e Eurípides, este último, um mestre em expor as contradições entre destino e livre-arbítrio. Enquanto isso, Heródoto, o pai da história, escrevia sua investigação sobre as guerras greco-pérsicas, recusando-se a atribuir vitórias ou derrotas à vontade divina. Para ele, a chuva que salvou os gregos em Salamina não era um milagre de Poseidon, mas o resultado de ventos e correntes, e quando o rei Xerxes açoitou Helesponto por sua traição, Heródoto não viu um deus ofendido, mas a ibris de um homem que desafiava a natureza. Mas Atenas era também uma cidade de sombras. Por trás de sua fachada democrática, esconderam-se a escravidão em massa, os escravos superavam em números livres e a brutalidade imperial. O Andelus League, supostamente uma aliança defensiva contra os persas, transformou-se em máquina de extorsão. Os aliados eram forçados a pagar tributos, e qualquer cidade que ousasse se rebelar era arrasada, seus habitantes vendidos como escravos. A própria democracia, tão celebrada, excluiu mulheres, estrangeiros e servos. E quando a peste assolou a cidade em 430 a.C., confinada por Péricles atrás de muralhas, não houve oráculos que a detivessem, apenas corpos empilhados e um líder morto pelo mesmo flagelo que condenara. A guerra, quando veio, foi implacável. A Guerra do Peloponeso, 431-404 a.C., revelou o pior da natureza humana. Atenas, sitiada pela peste e pela fome, enviou uma frota a Siracusa em 415 a.C., uma campanha tão desastrosa que Tucídides, seu cronista, a descreveu como o início do fim. Os atenienses, outrora campeões da liberdade, massacraram os habitantes de Melos com um cinismo gelado. Os deuses não intervêm, a justiça é o que os fortes dizem que é. Quando Esparta venceu, impôs os 30 tiranos, um regime de terror que durou até os democratas retomarem o controle. Mas o golpe final veio em 338 a.C., em Queroneia, onde Filipe II da Macedônia esmagou as forças gregas. O sonho ateniense ruíra. E no entanto, foi nesse caldeirão de contradições, entre a razão que ascendia e a religião que resistia, que a Grécia forjou sua identidade mais duradoura. Os filósofos pré-socráticos, ao trocarem Zeus por átomos e Unus por leis naturais, não apenas desafiaram os deuses, eles roubaram seu poder. Quando um raio caía, já não era mais a ira de um olímpico, mas a descarga de nuvens eletrizadas. Quando a peste dizimava uma cidade, não era Apolo punindo os ímpios, mas miasmas e contágio. Até a medicina, nascida em Cos com Hipócrates, rejeitou as maldições divinas, o tratado sobre a doença sagrada, a epilepsia, denunciava charlatães que atribuíam a enfermidade a demônios, quando na verdade ela vinha de desequilíbrios no corpo. Mas a transição não foi pacífica. Górgias, em seu famoso elogio a Helena, brincava com a ideia de que, se a guerra de Troia fora causada por uma mulher, a culpa não era dela, mas dos deuses, Eros, ou do destino, ou da violência de Paris. Era uma ironia mordaz: se tudo podia ser justificado pelo divino, então ninguém era responsável. Eurípides, em As Troianas, fez Écuba desmascarar Helena: não foi Afrodite que te levou a Troia, foi tua própria loucura. O tribunal ateniense, por sua vez, já não aceitava desculpas celestiais. Desde as reformas de Clístenes, a justiça julgava atos, não intenções divinas. Quem tentasse culpar os deuses por um crime era recebido com risos ou desdém. E assim, enquanto os poetas ainda invocavam as musas e os generais sacrificavam aos deuses antes das batalhas, uma verdade inconveniente se instalava: o mundo podia ser explicado sem eles. Tucídides, em sua História da Guerra do Peloponeso, foi implacável:
Para ele, a peste não era um castigo de Apolo, mas um fenômeno natural. A derrota de Atenas não foi obra de uma divindade vingativa, mas de erros estratégicos e da ganância humana. Quando os atenienses arrasaram Melos, não foi por ordem de Zeus, foi porque, como disseram friamente aos melianos, os fortes fazem o que podem, e os fracos sofrem o que devem. A Grécia havia cruzado um limiar. Não que os deuses tivessem desaparecido, eles ainda povoavam os templos, os juramentos, os medos noturnos. Mas, pela primeira vez, o homem ousar olhá-los nos olhos e dizer: não precisamos de vocês. E essa, talvez, seja a herança mais perigosa e mais gloriosa que nos deixaram. Não foram os deuses que decidiram o destino da expedição ateniense à Sicília, foi a superstição de um homem. Niquias, o general que comandava as tropas, viu no céu um eclipse lunar à véspera da batalha e, tremendo ante o presságio, adiou a retirada. O resultado? Um desastre. Milhares de soldados atenienses foram massacrados ou capturados, e o império que outrora dominara o mar Egeu começou a desmoronar. Não por vontade de Zeus, não por capricho de Atena, mas porque um comandante preferiu confiar em sombras no céu a confiar em sua própria estratégia. E aqui está o golpe final. Nem mesmo Tucídides, o historiador que registrou esse episódio com implacável precisão, atribuiu a derrota a intervenções divinas. Pelo contrário, ele expôs a fraqueza humana com uma clareza que ainda hoje cortante. Quanto aos deuses, escreveu, não posso saber se existem, nem que forma têm. Há muitos obstáculos ao conhecimento, a obscuridade do assunto e a brevidade da vida humana. Palavras que soam como um veredicto. Não era mais uma questão de fé, era uma questão de método. Se os deuses não podiam ser provados, não podiam ser invocados como explicação. A história, pela primeira vez, pertencia aos homens. Protágoras de Abdera levou essa ideia ainda mais longe. Quando declarou, em plena agora ateniense, que um homem é a medida de todas as coisas, não estava propondo um debate teológico, estava declarando guerra à própria noção de verdade absoluta. Se os deuses existem? Ele não sabia. Se são negros, como imaginavam os etíopes, ou ruivos e de olhos azuis, como os trácios? Tudo dependia de quem olhava. A lua só existia quando alguém a via, os deuses, portanto, cuja presença ninguém jamais comprovara, não passavam de uma projeção humana. Era uma ideia tão radical que os atenienses, apesar de seu orgulho intelectual, não conseguiram tolerá-la. Seus livros foram queimados, e ele foi exilado não por blasfêmia, mas por ter exposto uma verdade inconveniente. Se os deuses são apenas invenções, então as leis, a moral, o próprio poder dos governantes também o são. E não foi o único. Prodico de Cior, outro sofista, desmontou os mitos como um artesão desmonta um mecanismo defeituoso. Os deuses, argumentava, não eram seres eternos, mas alegorias criadas por homens primitivos para dar sentido ao mundo. Deméter não era a deusa da agricultura, era a personificação da colheita, inventada por quem dependia dela. Dioniso não era o senhor do vinho, era a celebração da embriaguez, transformada em divindade por quem temia seus excessos. Até os gêmeos Castor e Pólux, protetores dos marinheiros, não passavam de heróis mortalizados pela gratidão humana. A religião, para Prodico, não era revelação, mas tecnologia social, um sistema de controle inventado para domesticar o medo e a ignorância. Demócrito, o filósofo do riso, foi ainda mais longe. Se os homens antigos atribuíram aos deuses o comando das estações, foi porque não entendiam a física dos ventos e das chuvas. Tudo é átomos e vazio, dizia ele, enquanto os sacerdotes ainda queimavam incenso a Zeus. A religião nasceu do espanto, mas a filosofia deveria nascer da dúvida. E se os deuses eram apenas erros de interpretação, então a humanidade já havia superado a necessidade deles, ou pelo menos deveria. Essas ideias não ficaram confinadas aos círculos intelectuais. Elas ecoaram até nos teatros, onde milhares de atenienses, apertados nos bancos de madeira do anfiteatro, ouviam heróis questionarem a ordem divina em pleno festival sagrado. Imagine a cena, o sol escaldante sobre a Acrópole, o cheiro de vinho e azeite misturado ao suor da multidão, e no palco, um ator, talvez vestindo a máscara de Sísifo, proclamando sem rodeios que os deuses foram inventados por um homem astuto e sábio para manter os outros sob controle. A plateia ria, mas não era uma risada ingênua. Era o riso de quem reconhece uma verdade perigosa: se os deuses são uma farsa, então os homens que os invocam para justificar seu poder também o são.
O teatro grego, aliás, era o lugar onde essa tensão explodia em toda sua glória. Não era um templo, embora começasse com sacrifícios a Dioniso. Não era uma missa, embora os coros entoassem hinos. Era um ágon, uma competição onde o prêmio não era a piedade, mas a excelência artística. Os dramaturgos não escreviam para glorificar os deuses, escreviam para vencer, para comover, para provocar. As tragédias desnudavam os conflitos entre o indivíduo e a cidade, entre o destino e a liberdade, enquanto as comédias escancaravam os absurdos do poder, dos generais aos políticos, sem poupar nem mesmo os próprios deuses. Quando Aristófanes colocava Dioniso no palco como um bêbado covarde ou Zeus como um velhaco adúltero, a plateia não se escandalizava, aplaudia. Porque, no fundo, todos sabiam, aqueles que riam dos deuses no teatro eram os mesmos que, na assembleia, decidiam as leis sem consultar oráculos. Eis a ironia, os grandes Dionísios, o festival que supostamente celebrava o deus do vinho e do êxtase, eram na verdade um espelho da democracia. Não havia cortinas separando os atores do público, nem ilusão de quarta parede. Os espectadores, sentados em semicírculo sob o céu aberto, viam não apenas a peça, mas uns aos outros, e a cidade inteira estendida aos seus pés. Não era um ritual de comunhão com o divino, era um exercício de autoconhecimento coletivo. Quando Édipo gritava que homem poderia ser mais infeliz que eu, cada ateniense na plateia sabia que a pergunta era também para ele. Os estudiosos modernos ainda discutem se o teatro grego era essencialmente religioso. Alguns, como Aristóteles, teimam em rastrear suas origens em rituais dionisíacos, como se a tragédia fosse um desdobramento natural dos coros que cantavam em honra ao deus. Mas isso é mitologia acadêmica. A palavra tragédia não vem de Encanto do Bode, é uma etimologia fantasiosa, tão inventada quanto os mitos que pretendia explicar. A verdade é mais prosaica e mais revolucionária. O teatro nasceu quando os gregos entenderam que as histórias que contavam sobre si mesmos eram mais importantes que as histórias que contavam sobre os deuses. E quando uma cultura chega a essa conclusão, nada volta a ser como antes. Claro, os gregos não tinham conhecimento real sobre a origem da tragédia e mesmo que ela tivesse surgido de algum ritual, isso não explicaria seu papel social no século V a.C. Nem o conteúdo das peças oferece base para reduzir o teatro a um fenômeno puramente religioso. Muitas delas falam dos deuses, sim, mas quase sempre para expor histórias de mortais que desafiaram a vontade divina e foram punidos por isso. Porém, esses deuses trágicos não são as divindades cultuadas nos altares de Atenas, são personagens literários, herdeiros dos mitos homéricos e hesiódicos, frequentemente cruéis, arbitrários, até mesquinhos. Em Eurípides, Afrodite mata Hipólito por recusar seu amor, a Ártemis vingar-se-á da deusa matando Adonis, seu favorito. O teatro ático era religioso apenas no sentido mais provocativo da palavra, colocava em cena questões incômodas sobre a natureza dos deuses, seus caprichos, sua justiça ou a falta dela. E foi justamente nos anos 420 a.C. que as ideias dos sofistas e pré-socráticos começaram a circular com força, questionando não apenas a moral divina, mas a própria existência dos deuses. Essas discussões não ficaram restritas aos círculos intelectuais, alcançaram as massas graças ao teatro. O espaço cênico de Atenas não era um templo de devoção, mas uma agora da mente, onde, sob o manto do respeito tradicional aos deuses, podia-se dissertar abertamente sobre as ideias mais ousadas, inclusive as que beiravam o ateísmo. Era uma liberdade perigosa, mas necessária. Prova disso veio à tona em janeiro de 1962, quando operários gregos, escavando uma estrada perto de Tessalônica, depararam-se com um túmulo antigo. Entre os artefatos, um papiro do século I a.C., hoje conhecido como Papiro de Derveni, revelou algo extraordinário, um comentário alegórico do século V a.C., escrito sob influência dos pré-socráticos, analisando um texto perdido sobre a natureza dos deuses. O autor, provavelmente um membro de um culto órfico-místico, não apenas interpretava mitos, mas atacava os que duvidavam. Eles não compreendem os sonhos nem os sinais, como poderiam crer? Vencidos por prazeres e ilusões, são incapazes de entender e quem não entende, não pode acreditar. Pela primeira vez na história grega, a fé aparecia como fundamento de uma comunidade de crentes, enquanto os incrédulos eram marcados como uma categoria à parte. Esse papiro, raro exemplo de texto grego tratado quase como objeto sagrado, algo incomum em uma cultura que não enterrava escritos com os mortos, mostra que a Atenas clássica não era tão tolerante quanto sua reputação sugere.
Embora a maioria dos textos antigos pareça livre de dogmatismo, o que explica sua sobrevivência, o papiro de Derveni atesta a existência de grupos que se julgavam donos da verdade divina, condenando todos os demais como hereges. Seu autor provavelmente acreditava que apenas seus iniciados alcançariam a imortalidade após a morte, uma crença que, ironicamente, antecipava os mecanismos de exclusão que o próprio ateísmo enfrentaria. Porque o ateísmo nunca foi apenas uma posição filosófica adotada por indivíduos, sempre foi, também, uma categoria social, forjada por quem detinha o poder religioso para estigmatizar dissidentes. Assim como piratas, hereges ou terroristas, os ateus a serviam como espelho negativo da identidade dos fiéis, um outro é necessário para definir os limites do sagrado. E assim foi na Grécia Antiga, como ainda é hoje. A palavra ateu surgiu no século V a.C. com um significado brutal, abandonado pelos deuses, privado de sua proteção. Era um epíteto pejorativo, equiparado a fora da lei ou a bárbaro. Mas, com a democracia ateniense, o termo ganhou nova camada, passou a designar quem negava os deuses ou, pior, quem os reinterpretava de forma inconveniente. Eu creio nos deuses, declarou Sócrates em seu julgamento, em 399 a.C., logo, não sou um ateu. A distinção era crucial. Naquele mesmo século, figuras como Hipon de Samos, Diagoras de Melos e Teodoro de Cirene já eram conhecidas como ateus, e a mera menção do apelido bastava para identificá-las. Mas o verdadeiro perigo não era a descrença em si, e sim a zebeia, impiedade, um crime que, até os anos 430 a.C., significava apenas negligenciar rituais. Foi o general Epífanes quem transformou o conceito em arma política, promovendo uma lei que punia a negação dos deuses, especialmente aquelas baseadas em teorias naturais sobre fenômenos celestes. De repente, as convicções intelectuais tornaram-se motivo para perseguição. A zebeia virou moeda de trocas nas disputas de poder, acusava-se de impiedade em quem quer que incomodasse Anaxágoras, Diagoras, Sócrates, Teodoro. Embora os processos fossem raros, bastavam para criar na mentalidade coletiva uma associação indelével: ateísmo era ameaça ao Estado. Com o tempo, porém, o estigma começou a ser reapropriado. O que era insulto virou insígnia. Alguns intelectuais passaram a usar ateus não como acusação, mas como afirmação, um gesto de orgulho intelectual. E foi nesse clima tenso que, em 399 a.C., Sócrates foi levado a julgamento. A Atenas da época era uma cidade ferida. Derrotada na guerra contra Esparta, recém-saída da tirania dos 30, ainda sangrava das cicatrizes da violência política. Quando o filósofo subiu ao tribunal, acusado de não reconhecer os deuses que o Estado reconhece, introduzir divindades novas e corromper a juventude, o veredicto já estava escrito nas entrelinhas. A acusação formal, assinada por Meleto, Ânito e Lícon, ecoava o decreto do adivinho de Opeites, mas a verdadeira questão não era a descrença de Sócrates. Era sua religiosidade excessiva. Ele afirmava ouvir uma voz divina, um daimon pessoal que o guiava, uma relação íntima, quase herética, em uma sociedade onde a piedade era um ato coletivo, regulado por rituais públicos. Para os atenienses, a conexão privada de Sócrates com o sagrado era tão subversiva quanto negar os deuses, desafiava a ordem do polis, onde a fé deveria ser tão compartilhada quanto as leis. Em uma democracia que se reconstruía sobre os escombros da guerra e da tirania, tal individualismo religioso soava como traição. E traidores, como se sabe, não merecem clemência. Para os atenienses, Sócrates não era apenas um excêntrico, era uma ameaça calculada à própria essência da polis. Sua busca pela verdade não se curvava aos altares públicos nem aos dogmas consagrados pelo tempo, era um caminho reservado aos poucos capazes de questionar, de duvidar, de rasgar o véu das certezas coletivas. E isso, em uma cidade que ainda tremia com as cicatrizes da Guerra do Peloponeso, era insuportável. A democracia ateniense, frágil em sua reconstrução, não tolerava que um só homem desafiasse o pacto sagrado entre deuses, leis e cidadãos. Se a piedade era um dever cívico, Sócrates a transformava em ato de rebeldia intelectual. Se a religião era o cimento da ordem social, ele a dissolvia com perguntas incomodas. Não admira que o tenham condenado não por impiedade, mas por corromper a juventude, ou seja, por ensinar outros a pensar como ele. Mas afinal, o que Sócrates realmente pensava dos deuses? Era ele o ateu blasfemo que seus acusadores pintaram no tribunal? Aqui esbarramos no primeiro grande paradoxo: o filósofo não deixou uma linha escrita.
Tudo o que sabemos vem de testemunhas interessadas, principalmente de dois discípulos cujas versões se chocam como espelhos distorcidos da mesma figura. Xenofonte, o pragmático, nos apresenta um Sócrates modelo de virtude cívica, um homem que sacrificava aos deuses conforme os rituais, que honrava as tradições e cuja morte foi um erro judiciário, não uma inevitabilidade filosófica. Já Platão, o revolucionário, não esconde o radicalismo do mestre, pelo contrário, ele o exalta. Nos diálogos iniciais, como Eutífron, Sócrates aparece como um destruidor de ilusões, dissecando conceitos como a piedade com a precisão de um cirurgião. A mensagem é clara: a religião tradicional é superficial, irracional, um conjunto de gestos vazios. A verdadeira divindade, sugere Platão, não está nos templos, mas na busca incansável pela verdade, mesmo que isso signifique desafiar os deuses do Olimpo. E é na Apologia, a defesa de Sócrates perante seus juízes, que essa ideia atinge seu clímax. Ali, o filósofo não nega os deuses, mas redefine a própria noção de divindade. Não temo a morte, atenienses, declara ele, pois não sei se ela é um mal. Mas sei que desobedecer à voz que há em mim, essa sim seria a verdadeira impiedade. Em outras palavras, Sócrates não rejeita o sagrado, ele o internaliza. Seu andaímon não é um deus externo, mas uma consciência moral intransferível, um imperativo que cada homem deve descobrir por si mesmo, através da razão. Nesse sentido, ele é menos um ateu do que o primeiro G radical, um homem que transfere o divino do céu para a mente humana. Não por acaso, sua morte se tornaria o símbolo máximo da tensão entre a liberdade de pensar e o controle social, um conflito que ainda hoje define o Ocidente. Ironicamente, foi justamente Platão, seu discípulo mais brilhante, quem trairia esse legado. Nos diálogos tardios, como Timeu ou as leis, o filósofo que um dia celebrou a rebeldia socrática passa a advogar por um Estado teocrático, onde a impiedade seja punida com rigor. O mesmo homem que, em Eutífron, ridicularizou os rituais vazios, agora defende que os deuses devem ser impostos pela lei e que os hereges merecem a fogueira. Platão, que começou como herdeiro de um revolucionário, termina como arquiteto de uma ortodoxia. A morte de Sócrates, assim, não foi apenas um episódio trágico, foi o divisor de águas entre duas eras. Com ela, o mundo grego descobriu que a liberdade de questionar tinha um preço e que as sociedades, quando ameaçadas, preferem a segurança da fé à perigosa luz da dúvida. Enquanto Atenas ainda digeria o sangue de Sócrates, uma nova força surgia nas sombras do norte, a Macedônia. Poucos, no século IV a.C., poderiam prever que aquele reino, tido como semibárbaro pelos atenienses, se tornaria o martelo que esmagaria a Grécia e, com ela, o último suspiro da autonomia das poleis. Desde o século VI, a Macedônia era um reino rico, mas periférico, cujos reis sonhavam com a glória dos heróis homéricos enquanto acumulavam ouro nas tumbas de Vergina. Para os gregos do sul, porém, eles eram pouco mais que usurpadores de um nome, afinal, como poderia um macedônio, cuja linhagem, segundo a lenda, vinha de Macedon, filho de Zeus, mas não de Héleno, o ancestral comum dos gregos, reclamar para si a herança de Aquiles ou de Péricles? Até o rei Alexandre I, ancestral do futuro conquistador, teve que provar sua gregidade perante os juízes olímpicos para competir nos jogos. A ironia é que, enquanto os atenienses os desprezavam, os macedônios aprendiam com eles. Diziam que Eurípides, o grande trágico, viveu na corte do rei Arquelau, escrevendo peças que glorificavam a dinasta local. A cultura grega, assim, penetrava na Macedônia não como dom, mas como arma. Foi Filipe II, porém, quem transformou esse reino provincial em uma máquina de guerra. Com suas falanges invencíveis, suas alianças astutas e um olho sempre voltado para o sul, ele explorou as divisões entre as cidades gregas como mestre. Quando, em 338 a.C., esmagou as forças combinadas de Atenas e Tebas em Queroneia, o mundo grego tremeu. Um ano depois, a Liga de Corinto, uma confederação forçada, reconhecia a hegemonia macedônia. Só Esparta, teimosa até o fim, resistiu por mais 7 anos. Mas o verdadeiro terremoto viria com a morte de Filipe, em 336 a.C., quando o trono passou para as mãos de seu filho, Alexandre, um jovem de 20 anos com a ambição de um deus e a estratégia de um gênio. O que se seguiu não foi uma conquista, foi uma revolução. Em poucos anos, Alexandre arrasou o Império Persa, tomou o Egito, marchou até as portas da Índia e fundou cidades que levavam seu nome, de Alexandria a Alexandria e Chat, a última, nos confins da Ásia Central.
Mas seu legado mais duradouro não foram as batalhas, e sim a fusão cultural que seu império impôs. O helenismo nasceu dessa mistura explosiva, a razão grega se casou com o misticismo oriental, os deuses do Olimpo conviveram com Ísis e Mitra, e os reis, especialmente seus sucessores, os Ptolomeus e os Seleucidas, passaram a ser adorados como divindades vivas. Aqui, porém, residia uma contradição mortal. Se, para os egípcios, o faraó sempre foi um deus encarnado, para os gregos a ideia de um homem mortal elevado ao status divino era, no mínimo, perturbadora. Poetas como Teócrito louvavam Ptolomeu II com cautela, evitando chamá-lo explicitamente de Deus, já pensadores como Euêmero iam além, propondo que todos os deuses eram, na verdade, heróis mortais divinizados pela memória de seus feitos. O culto aos reis, assim, era ao mesmo tempo um instrumento de poder e uma crise de fé. Se os deuses podiam ser feitos à imagem dos homens, o que impedia que os homens se tornassem deuses? E, mais perigoso ainda, se a divindade era uma questão de poder, não de essência, então a própria religião se tornava um jogo político. Esse jogo, porém, estava prestes a ganhar um novo jogador e este não brincaria com meias medidas. Enquanto os reinos helenísticos se digladiavam, Roma observava, aprendia e esperava. E quando finalmente moveu suas legiões, não foi apenas para conquistar territórios, mas para redefinir o próprio significado do sagrado. Porque, se os gregos haviam questionado os deuses, e os macedônios os haviam usado como ferramenta, os romanos fariam algo ainda mais radical, transformariam a fé em lei. E quem ousasse desafiá-la descobriria, como Sócrates antes deles, que a heresia não é apenas um pecado, é um crime contra o Estado. O culto aos deuses pagãos não era mera superstição, era a coluna vertebral de um sistema que transformava a fé em poder. Mas essa mesma crença no imperador como divindade escondia uma sombra rebelde, a negação do sagrado não como blasfêmia, mas como ato político. Nas escolas filosóficas antirromanas, especialmente entre os discípulos de Carneades, os argumentos contra a existência dos deuses foram sistematizados pela primeira vez com uma precisão cortante. E foi nos debates sobre Alexandre, o Grande, que o conflito entre fé e descrença explodiu em sua forma mais crua. Os inimigos de Roma perguntavam, e se Alexandre, em vez de marchar para o Oriente, tivesse virado suas falanges contra o Ocidente? Teriam os romanos resistido? Por trás dessa especulação histórica, no entanto, escondia-se uma bomba filosófica, a ideia de que o curso da história não era ditado por deuses, mas pela casualidade e pela vontade humana. Para os gregos sob o jugo imperial, esses debates não eram exercícios acadêmicos, eram declarações de guerra. Uma forma de negar a eternidade do domínio romano, de afirmar que o poder não era divino, mas construído, frágil e passível de ser destruído. Assim, no Mediterrâneo sob as águias de Roma, a fé se tornou a arma mais afiada do império, enquanto o ateísmo se transformou na única heresia verdadeiramente perigosa não por ofender os deuses, mas por desmascarar a ficção que sustentava o trono. Rejeitar a religião oficial não era apenas questionar os rituais, era negar a própria origem divina da autoridade imperial. E enquanto os templos se multiplicavam, nas sombras, uma corrente de pensamento crescia, a de que os deuses eram invenções úteis, e que o verdadeiro poder residia em quem controlava suas narrativas. No século II, a Pax Romana não era a ausência de guerra, mas sua vitória definitiva, um silêncio imposto pela espada, uma ordem mantida pelo terror calculado. Vespasiano ergueu seu templo da paz sobre as cinzas de Jerusalém, celebrando não a harmonia, mas a submissão. Eles fazem um deserto e chamam de paz, ironizaria mais tarde um chefe caledônio, resumindo em uma frase o que todo súdito do império sabia: Roma não governava por consentimento, mas por esmagamento sistemático. A máquina imperial era bem oleada, as províncias tinham sua autonomia cultural desde que pagassem seus tributos e adorassem o imperador. Os deuses locais, de Ísis no Egito a Mitra na Pérsia, circulavam livremente pelas fronteiras, mas acima deles todos, como um sol inquestionável, estava o culto ao César. Era um equilíbrio perigoso, diversidade controlada, pluralismo vigiado. Roma permitia que cada região tivesse seus altares, contanto que nenhum deles desafiasse o altar maior, o do poder imperial. E os ateus? Eles não deixavam estátuas, não erguiam templos, não escreviam hinos. Sua presença era um silêncio incômodo, uma ausência que gritava. Mas os textos da época revelam, eles estavam por toda parte. Lúcio Apuleio, o escritor de Madauros, conhecia bem esse mundo.
Acusado de usar magia para seduzir uma viúva rica, ele se defendeu não negando os deuses, mas acusando seu acusador de ser um ateu ainda mais radical. Emiliano nunca pisou em um templo, nunca ofereceu um sacrifício, declarou Apuleio, usando a retórica como escudo e, de passagem, confirmando o que todos suspeitavam: havia muitos como Emiliano. O ceticismo não era escândalo na Roma dos Antoninos. Plínio, o Velho, o enciclopedista incansável, chamava a crença nos deuses de uma fraqueza da humanidade e zombava dos mitos como fábulas absurdas. Demonax de Chipre, no século II, respondia às acusações de impiedade com um sorriso: se os deuses são tão poderosos, por que precisam de nossos sacrifícios? As plateias riam, mas a pergunta ficava no ar, corrosiva. E então havia Luciano de Samosata, o satirista implacável, cujas palavras cortavam a religião como uma lâmina. Em seus diálogos, os deuses eram bufões celestiais, ciumentos, preguiçosos, tão mesquinhos quanto os mortais que os adoravam. Em Um Parlamento dos Deuses, Zeus se queixa de que os humanos estão parando de lhe oferecer sacrifícios e, em Antimão, um epicurista destrói um estoico em debate, enquanto os deuses assistem, nervosos, percebendo que seu reinado pode estar chegando ao fim. Até Plutarco, que não era ateu, mas um moralista severo, via o problema. Sobre a superstição, ele equiparava os que negavam os deuses aos que os temiam demais. Ambos, para ele, eram cegos à verdadeira natureza do divino. Mas sua crítica aos epicuristas, que diziam que os deuses não se importavam com os humanos, era reveladora. O verdadeiro perigo não era a descrença, mas a ideia de que o universo não tinha um juiz. Porque, no fundo, Roma sabia: enquanto os deuses fossem úteis, a descrença poderia ser tolerada. Mas quando o império começou a tremer, quando as crises do século III abalaram suas fundações, a paciência com os céticos acabou. E então veio Diocleciano, com sua reforma desesperada, a tetrarquia, 4 imperadores para assegurar um império que se desfiava. Ele abdicou em 305, convencido de que havia encontrado a fórmula para evitar as guerras civis. Enganou-se. Em 306, as legiões da Britânia proclamaram Constantino, filho de Constâncio, como seu Augusto. No mesmo ano, Maxêncio fez o mesmo em Roma. A colisão era inevitável. E foi na Batalha da Ponte Milvio, em 312, que o curso da história mudou para sempre. Diz a lenda que, na véspera do combate, Constantino viu no céu um símbolo flamejante, o crisma, as letras gregas XP entrelaçadas. E abaixo, as palavras: por este sinal, vencerás. Não era mais uma questão de deuses ou homens. Era uma questão de qual Deus iria governar. Mas o que Constantino viu naquele céu de outubro? Um sinal divino ou uma astúcia política disfarçada de milagre? A história, como sempre, é mais complexa do que a lenda. O famoso lábaro com o crisma, aquele estandarte que seus soldados carregaram para a batalha, pode muito bem ter sido uma invenção posterior, um mito forjado para legitimar o poder de um imperador que só se batizaria no leito de morte, décadas depois. A verdade é que, mesmo após a vitória na Ponte Milvio, Constantino não rompeu com os deuses antigos. Ele continuou a financiar templos pagãos, manteve o título de Pontifex Maximus, sumo sacerdote do culto romano, e até cunhou moedas com a imagem de Apolo, o deus Sol. O que ele fez, na realidade, foi algo muito mais calculado: transformou o cristianismo em uma ferramenta de unificação. Em 313, o Edito de Milão não foi um ato de conversão, mas de estratégia. Ao declarar liberdade de culto em todo o império, Constantino não estava abençoando o cristianismo, estava domesticando-o. Os cristãos, antes perseguidos esporadicamente, e nunca de forma sistemática, como a propaganda posterior quis fazer crer, ganharam o direito de construir igrejas, ocupar cargos públicos e, o mais importante, serem úteis. O imperador não era um devoto, era um pragmático. Ele viu numa fé centralizada, com hierarquia clara e dogmas inegociáveis, o cimento perfeito para segurar as rachaduras de um império que já começava a desmoronar. E então veio 325. O primeiro concílio de Nicéia, convocado pelo próprio Constantino, não foi um encontro espiritual, foi um golpe de estado teológico. Ali, bispos de todo o império foram obrigados a definir, sob a sombra do poder imperial, o que era verdadeiro cristianismo. A divindade de Cristo foi decretada, os que discordavam, como Ário e seus seguidores, foram declarados hereges. O credo niceno, que ainda hoje ecoa nas igrejas católicas e ortodoxas, não nasceu de uma revelação, nasceu de um decreto. E assim, pela primeira vez na história, o Estado não apenas tolerou uma religião, ele a editou.
Mas aqui está o detalhe crucial: o cristianismo não era, na época, uma força estranha a Roma. Os primeiros cristãos não viviam em catacumbas escuras, isolados do mundo. Eles usavam as mesmas togas que seus vizinhos pagãos, frequentavam os mesmos fóruns, participavam das mesmas festas, sim, até mesmo das saturnais. A ideia de que eram vítimas de uma perseguição constante é um mito construído depois que o cristianismo se tornou dominante. O único período de repressão sistemática foi o breve e caótico Edito de Diocleciano, em 303, e mesmo ele durou pouco mais de uma década. Os relatos de mártires heróicos, sangrando nas arenas enquanto leões rugiam? Propaganda. A maioria foi escrita séculos depois, quando a Igreja já precisava de heróis para justificar seu poder. Então, como uma seita marginal, que em 200 depois de Cristo não passava de 1% da população imperial, se tornou, em apenas um século, a religião de 10% dos súditos de Roma? A resposta não está nos céus, mas na terra. Em um império dilacerado por guerras civis, inflação descontrolada e pestes recorrentes, o cristianismo oferecia algo que os deuses olímpicos não podiam: esperança individual. Não importava se você era escravo, plebeu ou senador, se homem ou mulher. A promessa de salvação eterna, de justiça divina além da morte, era um analgésico social em um mundo onde a vida era brutal e curta. E Constantino, gênio da Realpolitik, entendeu isso melhor que ninguém. Mas a verdadeira revolução não veio com ele. Veio com Teodósio I, em 380, quando o Edito de Tessalônica transformou o cristianismo niceno na única religião legal do império. De repente, não era mais uma questão de escolha, era uma questão de lealdade. Quem não aceitasse a Trindade como definida em Nicéia era, por decreto, um inimigo do Estado. Pela primeira vez na história antiga, a autoridade política não apenas favorecia uma religião, ela impunha uma verdade religiosa. O politeísmo, que por séculos havia permitido que cada cidade, cada família, cada indivíduo adorasse seus deuses sem conflito, foi declarado ilegal. E com ele, desapareceu algo ainda mais fundamental: a própria ideia de que a fé era uma questão privada. As consequências foram catastróficas. O que antes era diversidade tornou-se heresia. O que antes era debate filosófico virou dogma inquestionável. E o que antes era tolerância, mesmo que pragmática, transformou-se em perseguição sistemática. Os templos pagãos foram saqueados ou convertidos em igrejas, os filósofos, como Hipátia, linchados por multidões fanáticas, e as bibliotecas, como a de Alexandria, reduzidas a cinzas. Mas o pior não foi a violência física. Foi a violência intelectual. Pela primeira vez, duvidar de Deus tornou-se um crime. E assim, o ateísmo, que na Grécia clássica era uma posição filosófica respeitável, defendida por pensadores como Epicuro e Lucrécio, desapareceu. Não porque deixaram de existir descrentes, mas porque a própria categoria foi apagada. Agora, ateu não significava mais aquele que nega os deuses, significava aquele que nega o Deus cristão. Todas as outras religiões, do judaísmo ao maniqueísmo, foram reduzidas a superstições ou, pior, a formas disfarçadas de ateísmo. A Europa mergulhou numa idade das trevas teológicas, onde questionar a fé não era apenas perigoso, era impensável. E aqui está a ironia histórica: o que hoje nos parece normal, um mundo dominado por religiões monoteístas que exigem fé absoluta, é, na verdade, a anomalia. Por milênios, o politeísmo reinou sem contestar a existência de outros deuses ou de descrentes. O verdadeiro desvio foi este: a fusão entre trono e altar, entre lei e dogma, que transformou a dúvida em traição. O crescimento do ateísmo nos últimos 2 séculos não é uma quebra da tradição, é, na verdade, um retorno a um passado muito mais longo, onde a descrença era uma opção tão válida quanto a fé. Claro, isso não torna a história menos sangrenta. Pelo contrário, quando o Estado decide o que você deve acreditar, o resultado não é paz, mas guerras santas. E foi exatamente isso que a Europa herdou de Roma, um legado onde religião e poder se confundem, e onde a heresia é punida com fogo. Mas se você chegou até aqui e ainda acha que o ateísmo é uma invenção moderna, permita-me um último desafio: abre os olhos. A verdadeira novidade não é a descrença. É a ideia de que só existe uma verdade, e de que quem discordar dela merece morrer por isso.